de Deus pela igreja amada. Amém? Amém. Capítulo 2. Aleluia. Nós vivíamos no mundo de terror, no mundo de horror, no mundo de pecado, no mundo de podridão. Mas um dia, Jesus veio ao nosso encontro e falou: você não vai mais permanecer nesse mundo de pecados. Você não vai mais permanecer no mundo de iniquidade. Eu estou te resgatando. Você agora é meu. Você me pertence. Glória a Deus. Eu estou te salvando, eu estou te libertando para me servir em espírito e em Verdade. glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Apocalipse capítulo 2, a partir do primeiro versículo, diz assim: escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isso diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras, o teu trabalho, a tua paciência, que não pode sofrer os maus. Puseste à prova os que dizem ser apóstolos e o não são, e o achaste mentirosos. Sofreste e tens paciência. Trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti que deixaste a tua primeira caridade, o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te, pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, tirarei do seu lugar o teu castiçal, e se não te arrependeres. Tens, porém, isto, que aborrece as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Amém. Os irmãos, fiquem à vontade, cada um no seu assento, e nós vamos então começar aqui uma pequena explanação desse texto maravilhoso, que é a primeira carta de Deus para uma igreja chamada a Igreja de Éfeso. A Igreja de Éfeso. E aqui nós vamos descobrir uma verdade maravilhosa. Primeiro, que Deus está, de certa forma, indignada com essa igreja. A primeira igreja, ali estava uma igreja que evangelizava, ali estava uma igreja que orava, ali estava uma igreja que tinha comunhão com Deus, ali tinha uma igreja que vivia em plena comunhão com o Espírito Santo, tinha intimidade profunda com o Senhor, mas que de repente essa igreja, com tudo isso, começou a crescer. E quando uma igreja começa a crescer, começa a ter necessidade de criar departamentos dentro dessa igreja. Departamento de louvor, departamento disso, departamento daquilo, da mocidade, departamento do ciclo de oração, departamento disso, daquilo outro. E a igreja começou a ter muitas atividades dentro dela, e muitas pessoas começaram a ocupar cargos importantes dentro daquela igreja, de tal maneira que a preocupação deixou de ser na intimidade com Deus para poder servir a igreja denominacional. Isso é sério. Isso acontece. Isso acontece. Há muitas pessoas que dão muito mais valor e gastam muito mais tempo no serviço da tesouraria, da secretaria, do que na vida de oração. Não lê a Bíblia, não estuda a Bíblia, não tem tempo para orar. E hoje eu fiz uma pergunta ao meu filho, quando eu cheguei em casa. Porque ele tem o hábito de todos os dias ler a Bíblia. E ele lê a Bíblia. Ninguém precisa mandar. Ele vai lá, pega a Bíblia, senta e lê. Estuda a Bíblia. Lê. E hoje eu fiz a pergunta esperando ouvir dele,
que ele teve tempo hoje para ler a Bíblia. Não foi? E eu perguntei, você leu a Bíblia hoje, meu filho? Ele ficou mudo. Eu falei, não leu. Você leu a Bíblia? Ele saiu de perto. Você leu a Bíblia? Volta aqui. Não, papai, não li. Não li a Bíblia. Você brincou bastante hoje? Brinquei. Fez muitas coisas hoje, mas não teve tempo para ler a Bíblia. Vocês estão entendendo a seriedade das coisas? Nós temos tempo para tudo, mas muitas vezes deixamos o principal, que é aquele tempo que nós deveríamos dar para Deus, na oração, no estudo da palavra, na intimidade com Deus, mas estamos sempre adiando e deixando. Depois, se sobrar um tempo, eu vou ler a Bíblia. Se sobrar um tempo, eu vou orar. Se sobrar um tempo, eu vou evangelizar. Se sobrar um tempo, eu vou fazer algo para Deus. Estamos certos em fazer assim, irmãos? Estamos certos em deixar Deus para o último? A igreja de Éfeso começou a fazer isto, porque eles tinham muitas atividades dentro da denominação, dentro da igreja, e aquele amor, aquele ardor, aquele desejo de ver pessoas se converterem a Deus, havia cessado na igreja, porque eles tinham mais preocupação de cuidar daqueles que estavam na igreja, não daqueles que estavam lá fora no pecado. Isso é muito sério. E Deus então disse, olha, igreja de Éfeso, vocês estão de parabéns com muitas coisas. Eu conheço as obras de vocês. Eu conheço o trabalho de vocês. Vocês estão trabalhando muito. Eu conheço a paciência que vocês têm. Eu conheço que vocês não suportam pessoas erradas dentro da denominação. Eu conheço que vocês, quando chega um obreiro dizendo que é apóstolo, vocês colocam eles à prova para saber se realmente eles são apóstolos. E muitas vezes eles são mentirosos. E vocês os condenam, vocês não aceitam, porque eles não são apóstolos de verdade. E vocês têm achado eles mentirosos. Eu conheço que vocês têm sofrido e têm paciência, que vocês estão trabalhando pelo meu nome, vocês não desprezaram meu nome. E não te cansaste, vocês estão arduamente trabalhando. Agora eu tenho contra ti somente uma coisa. Vocês abandonaram o primeiro amor. Amém? Vocês estão entendendo a gravidade das coisas? Quando nós deixamos de ser cristocêntricos, quando nós deixamos de ter intimidade, tempo para orar, para derramar lágrima, para formar calo em nosso joelho, para levantar de madrugada em oração, para passarmos horas e horas em comunhão com Deus, nós deixamos isso porque outros afazeres nós consideramos mais importante para a nossa vida. E Deus disse, vocês estão deixando o mais importante. Foi o caso de Maria e Marta, né? Vocês sabem muito bem o que aconteceu ali, quando Maria sentou aos pés do Senhor para ouvir os seus ensinamentos, enquanto Marta estava ocupada com muitos afazeres, com muitas coisas, queria
deixar a sua casa impecável, queria fazer aquele bolo gostoso, aquele alimento gostoso para Jesus, queria fazer coisas, e Jesus estava interessado somente numa coisa, que a pessoa sentasse ali para ouvir os seus ensinamentos. E quando ela falou: Senhor, Maria está sentada aí, ela não está me ajudando em nada, manda que ela venha me ajudar. E Jesus disse: Marta, você está preocupada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a melhor parte, da qual não lhe será tirada. Em outras palavras, eu não vou pedir Maria para levantar para te ajudar. Eu não vou pedir Maria para ir fazer outra coisa, a não ser de estar assentada, ouvindo aquilo que é o mais importante. Se vocês conhecerem algo que seja mais importante do que a palavra de Deus, se apegue a ela. Mas não vão encontrar. Porque a palavra de Deus, ela é viva. Glória a Deus. A palavra de Deus é eficaz. Glória a Deus. A palavra de Deus é penetrante, é cortante mais do que a espada afiada de dois gumes. A palavra de Deus, ela penetra até a divisão do corpo, da alma, da junta, da medula, é apta para discernir os pensamentos e a intenção do coração. A palavra de Deus é como um martelo que quebra a pedra. A palavra de Deus, ela é como uma semente que cai no solo e germina e cresce. A palavra de Deus é água que nos lava. E o Senhor Jesus disse para os seus apóstolos: vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Glória a Deus. A palavra de Deus nunca volta vazia, mas sem antes fazer aquilo a qual foi designada por Deus. A palavra de Deus, ela ferve em nossos corações. E os discípulos no caminho de Emaús puderam testificar e dizer: porventura não nos ardia o coração quando ele nos falava pelo caminho? Aleluia. E o salmista Davi também vai dizer: o meu coração ferve com palavras boas. Quando nós estudamos a Bíblia Sagrada, quando nós temos tempo para Deus, nós estamos agradando ao Senhor, pois Ele mesmo disse: buscai antes, em primeiro lugar, o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Glória a Deus. Mas o Senhor vai dizer para todos nós: eu conheço as tuas obras. Você é dedicado, você não perde um culto, você é isso, você é aquilo outro, você é um bom caráter, você é honesto, você é um bom marido, você é uma boa esposa, você é um bom filho, você é um bom pai, você é um bom vizinho, você paga suas contas em dia, você tem isso. Eu conheço tudo sobre você. Mas só tem uma coisa contra você: eu não estou te vendo de madrugada orando. Eu não estou te vendo evangelizar seu vizinho, seu amigo, seu parente que está se perdendo. Eu não estou vendo um amor pelas almas perdidas no seu coração. Você não tem mais amor, você não sente mais paixão por aqueles que estão se perdendo. E eu gostaria que você voltasse às práticas do primeiro amor. Olha aqui o que está escrito: lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Essa palavra, primeiras obras, ela é seguida pela segunda e outras obras. Então, por isso que nós estamos dizendo: o Senhor quer que nós voltemos às primeiras obras. Deus quer que nós tenhamos primeiramente intimidade e comunhão com Ele. E quando tivermos, Ele poderá falar conosco: vai, faça isso,
faça aquilo. Quando nós meditamos no livro de Jeremias, o Senhor disse para ele: Jeremias, antes que seu pai, antes que sua mãe, talvez se conhecessem, eu já te conhecia. Antes que sua mãe e seu pai tivessem feito compromisso de namoro, de noivado, de casamento, eu já te conhecia. Deus estava dizendo, em outras palavras, o seguinte: eu te projetei muito antes do seu pai se casar. Você é projeto meu. E sabe, Jeremias, eu projetei você para você ser profeta das nações. E Jeremias então disse: Senhor, eu sou uma criança, eu não sei falar. E Deus disse: não diga isso, Jeremias, eu não sei falar. Não diga, Jeremias, que você é uma criança, porque tudo que eu te mandar, você fará. Eu me imagino Jeremias sendo criado como uma bomba atômica, com um poder maravilhoso, grandioso, que nem uma bomba atômica seria capaz de ser comparado com Jeremias. E Deus disse para ele: eu estou te dando autoridade e poder, Jeremias, para você plantar e para você arrancar. Eu estou te dando autoridade, Jeremias, para você falar, e quando você falar, as coisas vão acontecer. Aleluia. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, meus irmãos, e concluir essa mensagem. No livro de São João, no capítulo 15, Jesus ele vai olhar para os discípulos, assim como ele está olhando para cada um de nós nesta noite, dizendo o que ele disse lá, ele está dizendo para nós aqui também: não foste vós que me escolhestes a mim, mas foi eu que vos escolhi, foi eu que vos designei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Foi eu que preparei dentro de vocês o potencial, a capacidade, a glória que está dentro de cada um de vocês é tão grande, que vocês darão frutos abundantes para o meu reino. E essa é a razão porque nós devemos nos curvar diante de Deus e dizer: Senhor, revela o potencial que o Senhor colocou dentro do meu peito, dentro da minha alma. Não me deixe me acovardar diante dessa geração perversa e má. Não me deixe me calar quando eu preciso abrir minha boca em alto e bom som e anunciar ao mundo as suas transgressões. Não me deixe me conformar com este mundo de pecado, mas que haja em mim a transformação mental da minha mente para experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então o Senhor disse para esta igreja da qual ela estava indignada: eu tenho, porém, contra ti somente isto: você está preocupado muito com as coisas da sua denominação, mas não está preocupado com a obra que eu coloquei no seu coração para fazer. E muitas vezes nós podemos falar: mas espera aí, pastor, mas se eu fizer a função da minha denominação, o cargo, exercer o cargo da minha igreja, isso não é tudo, não é importante? Isso é bom para a denominação, para a organização, para o ministério desenvolver, desenrolar, mas o mais importante está além. O mais importante é quando dobramos nosso joelho e falamos e clamamos pelas almas que estão perdidas. Lembre dos presos como se fossem presos com ele. Lembra dos doentes como se estivesse doente com eles. Lembra daqueles que estão lá sofrendo no pecado, como se você estivesse passando pela mesma situação que eles.
É isso que Deus quer da sua igreja. Porque, meus amados irmãos, minhas irmãs, nós não temos uma forma de governo que quer ver a igreja avançar. Mas ela quer, essa forma de governo, que é a destruição da igreja de Cristo na terra. E eles estão fazendo de tudo para isso acontecer. Sabe por quê? Porque o anticristo só pode assumir o poder na terra quando a igreja for extinta. E é por isso que nós precisamos nos levantar na autoridade, no poder do Espírito Santo, porque nós somos o sal da terra. Amém. E a luz do mundo. Glória a Deus. Eu quero deixar essa mensagem nesta noite. Amém? Amém. Nós temos que ter todas essas qualidades que o Senhor disse. Eu sei as tuas obras, o teu trabalho, paciência, todas as virtudes. Não pode suportar o mal, puseste a prova os que dizem ser apóstolos e não são, ter paciência, trabalhar pelo nome do Senhor, mas trabalhar pelo nome do Senhor cheio do Espírito Santo. Amém. Amém? Os apóstolos tiveram orientação e instrução do Senhor, mas mesmo assim o Senhor Jesus ainda disse para eles: permanecei em Jerusalém. Eu queria até que a igreja repetisse comigo. Vamos lá? Ficai em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. Então ser-me-eis testemunhas na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Nós vamos obedecer ou não vamos? Amém. Vamos obedecer ou não vamos? Vamos nos encher do poder do Espírito Santo ou não vamos? Vamos mostrar para a Colatina que o Senhor pode contar conosco como testemunha dele, que nós vamos combater o pecado, que o adultério é pecado, que a mentira é pecado, que a fornicação é pecado, vícios são pecados, toda forma de pecado tem que ser combatido como pecado, e nós temos que nos declarar testemunha de Cristo, pregando contra o pecado e a iniquidade. Que Deus em Cristo Jesus nos abençoe. Amém e amém.